Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, né pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo aqui, tá pessoal? O trabalho da nossa espiritualidade, né? Com a maior dificuldade, com a maior, como é que se diz? Dificuldade que a gente encontra na vida, né pessoal? Mas graças a Deus estamos aqui para a gente continuar e, e nesse processo a gente enfrenta alguns obstáculos, algumas dificuldades, tanto interna como externa também, né, pessoal? E eu quero agradecer antes de tudo vocês, tá? Que eu vi aí que os vídeos, né? Não só o de ontem, mas eu vi aí os vídeos que eu gravei essa semana aí, tá? Nossa, teve muita visualização, tá, pessoal? Vocês compartilhando também, tá? Parecendo que vocês gostaram e quiseram compartilhar com alguém, né? Essa benção, né, pessoal? Porque essa benção não pode ficar só para você, né, pessoal? Reparta o pão, né? O pão nosso de cada dia, tá certo? Reparta o pão nosso, não coma o pão sozinho, tá? Entende, pessoal? Não coma o pão sozinho, não beba água sozinho, reparta, né? Quem sabe a pessoa também recebe a bênção da espiritualidade, a bênção de Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, eu quero agradecer isso, né, que vocês estão fazendo, tá? Isso é um movimento da espiritualidade, tá, pessoal? Tá movendo os seus, tá movendo os seus corações, tá, pessoal? E isso é importante, tá? Porque é importante sentir, né? O sentir, tanto tomar consciência quanto sentir é importante, porque se você não só sente também e não tem consciência, não é bom. Mas se você só tem consciência, mas também não sente as coisas, não é bom, porque o meu vídeo aqui é esses dois trabalhos. É tanto você tomar consciência qu- quanto ao sentir. Entende? Você tem que sentir também. Esse movimento de você chegar lá, assistir, compartilhar, comentar lá no meu vídeo e tal. Isso é um movimento de que você sentiu alguma coisa naquilo que eu estava falando, tá, pessoal? Então, você sentiu alguma coisa e você começou a se movimentar. É o movimento, né? E isso é importante. Então, tem que vir também do coração, tá? Aonde a gente tem ação que dá o movimento da gente buscar aquilo, tá, pessoal? Isso é importante, tá? E como é que se diz? Por isso que é o com consciência, né? Com sentimento, então, com o coração, com a emoção. Então, aí você está conectado com Deus, com a espiritualidade. Sem isso, tá? Se você só ficar na mente, ou então ser muito emocional, sem consciência, não funciona as coisas, tá? Tá? Funciona quando você tem consciência, mente e coração. Então, os sentimentos, as emoções. Aí funciona no equilíbrio, tá? Tá certo, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução toda aqui? Porque eu vou falar de um tema, né, pessoal? É um tema que eu ontem, foi o vídeo de ontem, né?
sobre... Qual foi o vídeo de ontem que a gente falou? Lembra, pessoal? A manipulação espiritual, não foi? A gente falou sobre esse tema e eu comentei, né, porque tinha no texto lá, né, sobre a aridez espiritual. Então, quando a pessoa está nessa frequência, vibrando nessa aridez espiritual, ela está vulnerável, né? E ela pode ser manipulada. Por quê? Mas teve muitas pessoas que ouviram falar aridez espiritual, eles não entenderam o que é isso. O que é que Samuel está falando? Tá? Então, para, como é que se diz, explicar essa situação, eu vim trazer sobre esse tema. O que é a aridez espiritual? Então, pessoal, essa palavra aridez vem do coisas áridas, né? Onde pode se traduzir em um clima deserto, clima árido, tá seco, não tem nada. Então, pode ser também o que é a secura espiritual, né? Porque a aridez representa lugares secos, né? O deserto, né? Será que a Bíblia fala sobre deserto? Entende, pessoal? Então, aridez vem dessa... A palavra aridez vem a lugares áridos, lugares secos que não tem água, tá seco, né? Não tem, aonde não tem água, não tem vida. Porque você vê o lugar onde que não tem água, não tem vida, pessoal. Mas o lugar que tem água, tem vida. Mas isso espiritualmente representa o quê? Né? Porque a aridez espiritual, espiritualmente representa o quê? Então, é o que a gente vai estudar. Você já está agora nessa introdução, mais ou menos você já está pensando no que eu estou querendo falar, entende? E por que não podemos vibrar? Então, coloquei uma pergunta. Nesse deserto interior. Então, é um deserto interior, mas de quê? De água? Né? Porque qualquer lugar que não tem água, não tem vida, pessoal. Tá deserto. Seco, lugar seco que não tem vida. Você vê que as plantas, lugar seco, não, ela não pode produzir. Mas isso está falando do nosso espírito. O que é que cria? A gente entra nessa consciência, nessa vibração, nesse deserto interior. Interior por quê? Porque é algo espírito, é algo intrínseco da pessoa. E por que não podemos vibrar aí? Porque é um lugar de deserto, não é um lugar de vida, não é um lugar bom. Você não pode morar no deserto, tá? Você não vai ficar muito tempo, você vai morrer ali, tá? Fisicamente, e aqui está falando do espírito, pode morrer espiritualmente. Então, foi por isso que eu comentei no vídeo que da manipulação, né? Sobre essa aridez. Se uma pessoa fica nessa aridez, ela é facilmente manipulada e pode morrer. Mas que morte? A morte espiritual. Pela falta de quê? Da água. O que é a água na Bíblia, pessoal? A palavra de Deus. É Deus na sua vida. Entende? Então, veja se uma coisa não liga com a outra, tá, pessoal? Então, tô dando essa introdução aqui, tá? Espero que minha mãe se acalme aí, as coisas para vocês entenderem o que é essa aridez espiritual. Vamos lá? Então, o que é essa aridez espiritual? Ele fala, a aridez espiritual, também chamada de secura espiritual ou desolação espiritual. Então, tem vários, como é que se diz, sinônimo, né? Que dá, então, aridez,
secura e desolação espiritual. Então, pode ser esse sinônimo também. Ele fala que é uma experiência subjetiva, né? Que cada indivíduo, né? Como é que diz? Experimenta, que descreve a falta de consolo ou alegria na vida espiritual, né? Especialmente durante a oração e a contemplação, né? Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa aridez, né? Secura espiritual, desolação, deserto também espiritual. Você pode colocar todos esses sinônimos aí, tá? Que representa a mesma coisa. Ele fala que é uma experiência, né, da consciência do indivíduo. Então, é um estado de consciência onde aquela consciência está experimentando essa experiência subjetiva. Então, por que subjetiva? Porque só é você que está experimentando. Que descreve a falta de consolação, alegria na vida espiritual. Então, ele não tem alegria, tá? Na vida espiritual dele. Então, a falta de consolo, né? Que traz esse consolo é o próprio Deus. Então, a falta de Deus na vida, né? Especialmente durante a oração e a contemplação. Então, a adoração, né? Então, você está fazendo isso se você não sente. Então, pessoal, o que é que faz a gente sentir? Isso tem a ver com desligamento do coração. A pessoa até pode estar como a mente, né? Mas não é só a mente, você tem que crer no coração. Por isso que o coração é importante, pessoal. Ele disse, guarda o que tem, guarda o seu coração, porque de lá procede a vida. Então, qual é o chakra que está falando aqui? O chakra cardíaco. É o chakra do sentir, da emoção, do sentimento, das coisas. Então, tem alguma coisa aí nesse chakra, tá? Coisas que estão impactando Deus habitar, você sentir a presença, a consolação, as coisas de Deus. Então, você aí começa a vibrar, mesmo você sendo de um grupo religioso, tendo conhecimento das coisas espirituais, você vai ter essa experiência na sua vida, tá? Isso acontece muito, às vezes a pessoa endurecimento de coração, essas coisas tudo, tá? Faz com que a pessoa vibre nesse deserto interior, tá? Aí ele fala, é como um deserto interior. Então, deserto é lugar seco, árido. Por isso que tem a ver com aridez. Então, você não tem água, então não tem a palavra, não está no seu coração, está na sua mente. Mas ela tem que estar no seu coração, porque quando a palavra está no seu coração, vai ter vida. Porque você vê lá na palavra, o que é que a palavra diz? A palavra é viva, né? É mais eficaz do que espada de dois gumes. Ela penetra até dividir a alma, juntas, medula, né? Intenções do coração. Então, tem muitas pessoas que estão aqui, ó, mental, acha que é gravar o versículo, o estudo, bem intelectual. Então, só está no intelecto, não está no coração. Então, por isso que o comportamento dele não muda. Ele continua o mesmo. Ele tem o conhecimento, ele tem, mas ele continua a praticar as coisas, porque não está no coração. Aí é por isso que Deus falou com Isaías e Jeremias. Olha, avisa esse povo aí que ele honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Fala aí. Eu quero morar no coração dele. Eu quero ter um relacionamento íntimo com ele.
Por isso que Cristo naquele dia vai dizer às pessoas que estavam na religião, praticando coisas, né? Senhor, não expulsamos demônios no seu nome. Senhor, não fizemos as obras. Apartai-vos de mim que eu não conheço. Eu estava batendo na porta do seu coração, você não abriu. Então, e tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Enfrentando esse deserto interior, que ele fala onde a pessoa se sente distante de Deus, a falta de entusiasmo pelas práticas espirituais. Então, não tem vontade de orar, de meditar, de estudar as coisas espirituais. Então, é um deserto. Por quê? Deve estar endurecendo o coração, deve ter um pecado, deve estar em pecado, deve estar, como é que se diz? Como é que se diz? Não abrindo o coração para Deus, tá, pessoal? Então, essa pessoa enfrenta esse deserto. Então, para que lá no deserto a pessoa seja lapidada e entregue o coração a Deus, tá? Por isso que Deus fez aquele povo lá, de Israel, né? Passar pelo deserto. Entende agora, pessoal? Ali o camarada tem que ser provado para ver se ele vai entregar o coração a Deus verdadeiramente. Ou então ele vai se rebelar e vai ser morto. Você vai ter a morte espiritual. Tá? Então, ele diz que é um deserto interior onde a pessoa se sente distante de Deus. Então, não tem relacionamento com Deus. Aí vai faltar o quê? Falta de entusiasmo pelas práticas. Então, porque o que dá para você buscar as coisas espirituais, pessoal, é quando você tem esse relacionamento com Deus. É se você aí se conectou à sua espiritualidade. Se não acontecer isso, esqueça, tá? Pessoas não vão ter desejo de buscar, de orar, de estudar aqui. Então, por isso que eu agradeci aqui no começo que vocês estão tendo desejo de estar assistindo, estar aqui, orando aí, meditando, né? Compartilhando essa mensagem com alguém que precisa, tá? Os meus vídeos. Então, eu agradeci isso, porque é um movimento disso aí. É um movimento de que vocês estão sentindo. A água tá alimentando aí, tá? Você não tá no deserto, tá, pessoal? Mas é isso, mas tem pessoas que endurecem por causa de pecado, por causa de muitas coisas. Então, tem coisa no coração que precisa trabalhar ainda. Então, tem muita coisa aí que leva a pessoa a experimentar esse deserto, né? Essa aridez espiritual. Entende, pessoal? Eu acho que eu já falei tudo, né? Vamos fechar o vídeo aqui. Pronto, tá? Mas vamos lá, para a gente. Então, e por que não podemos vibrar nesse deserto interior? Por causa disso, pessoal. Se a gente fica nesse deserto, a gente vai ficar distante de Deus. E quando a gente fica distante de Deus, a gente vai estar nessa aridez espiritual, nessa secura. Então, é a falta daquela alegria, daquela motivação. Teve muitas pessoas, pessoal, antes de ele assistir o meu canal aqui, ele estava assim, não tinha mais vontade de meditar, de orar, pessoal. Teve gente que me confessaram, já ia desistir, teve gente que já ia desistir de trabalhar a espiritualidade dela, sabe? De começar estudar, né? Já estava ficando aquilo como um fardo pesado na vida da pessoa. E tem muita gente que está entrando nessa frequência aí, nessa vibração. Por quê? Pela falta da entrega verdadeiramente do coração. Porque não é só a gente estudar aqui, pessoal. Eu estou aqui passando, mas é para você se conectar, abrir o seu coração para Deus, para a espiritualidade. Porque se você só ficar mental, não vai funcionar. Você vai ficar igual o religioso. A maioria dos religiosos estão tudo aqui, ó.
Por isso que estão tudo no ego, querendo, eu sei, eu lá, versículo tal, eu tenho conhecimento, eu não sei. Tá, pessoal? Tem um bocado assim, tá? Então, só tá na mente, mas não tá no coração. Então, quando você vai ver a pessoa não muda o comportamento dela, não tem humildade, não é uma pessoa que está buscando a fazer o bem ao outro, sabe? Tá fazendo aquilo para querer se aparecer, para querer mostrar que é superior do que você. É a maioria dos líderes religiosos. É a maioria que tem. Não é todos, tá? Não vou aqui incluir todos, tá? Porque tem alguns que estão ainda na frequência, tá? Entenderam o que é espiritualidade, outros ainda não, estão no ego, estão fazendo essas coisas. E eles estão nesse deserto interior. Tá seco, não tem como alimentar ninguém, não tem como dar água, tá? Aí ele fala, característica, né, daquelas pessoas que estão passando por essa aridez espiritual, ou então secura, né? O deserto interior, deserto espiritual. Então, aí ele fala, falta de prazer na oração. Então, a primeira característica, não tem. A pessoa não consegue mais orar, pessoal. Nossa, eu estava antes aqui agora meditando, eu estava orando a Deus. Chega as lágrimas tá caindo. Então, você tá vendo que eu tô conectado tantamente. Então, eu tô falando e começando a sentir. Aí vem a reação do meu corpo, aí lágrima corre, né? Eu me sinto arrepiado. Então, tem alguma reação no meu corpo por causa do espírito, tá? Então, falta de prazer na oração. Ele diz: pessoas podem encontrar dificuldade em orar, meditar, ler, sente-se cansado e desmotivado. Então, não lê, não medita, não ora. Então, essa pessoa vai se sentir cansada e desmotivada. O espírito dela, né? Outra característica, sentimento de distância de Deus. Então, sente que está distante de Deus, né, pessoal? Por haver uma sensação de separação de Deus, de que ele está distante ou ausente de Deus. Então, quando você está assim, aí o que é que você não tem conhecimento? Você pode cair na armadilha da matrix religiosa. Você está nesse sentimento, aí vem aqui que você vai encontrar Deus, o pastor vai mandar você ir lá para fora, procurar na igreja dele, Deus lá. E vocês não encontram. Porque Deus não está em templo feito por mão de homem, tá, pessoal? Por mais que a Bíblia fale, tá? Por mais que Cristo fale, busque o reino de Deus. Mas aonde está o reino de Deus? Está dentro de vós. Então, por mais que tenha falado isso na Bíblia, as pessoas vão buscar, porque esses líderes, né, usados por espírito maligno, estão tentando desviar você dessa conexão com Deus. E aí você está passando por esse deserto, né, espiritual, essa aridez, é a falta de água, a falta da palavra no seu coração, tá? Então, o que é que acontece? Você fica vulnerável, foi o que eu falei. Aí você está vulnerável à manipulação desses líderes religiosos. E aí o quê? Ele vai mandar você ir buscar lá fora, vem aqui, você vai lá, faz coisa, ele explora você e você tá, né, cansado, precisando, né, de uma conexão, você vai. E aí vai ser explorado lá. E o pior de tudo é que não se conecta, se distancia ainda mais de Deus. E aí o que é que acontece? Talvez, quando descobrir que está sendo enganado, vai ficar com raiva dessas coisas. É o que está acontecendo com muita gente. Aí ele fala, meu Deus, isso não é fácil, né, pessoal? Ele fala,
falta de alegria e entusiasmo. Então, porque uma pessoa só tem alegria, pessoal, felicidade, quando ela está conectada com Deus, com a espiritualidade. Ela vai ter alegria, entusiasmo pela vida, tá? Se não esqueça. Aí ele fala, a vida espiritual pode parecer sem graça e a pessoa pode se sentir hepática ou sem vontade de buscar Deus. Então, aquela pessoa hepática, né? Como é essa palavra hepática, aquela pessoa abatida, né? Não tem ânimo, fogo. Então, o fogo não está dentro dela. Ela não tem um tesão pela vida, né? Pela vontade até de buscar Deus, as coisas espirituais. Ela para. Deixa eu falar aqui o negócio aqui, viu? Deixa eu falar eu. Vai falar lá com essa menina aí. Então, ele se sente aquela vida sem vontade de buscar Deus, então ele para. Porque a nossa busca é contínua, o nosso relacionamento com Deus, pessoal. Tá? É contínuo. Então, por isso que teve até pessoas aqui que confessaram que nem queria ser beber mais de espiritualidade. Ela estava nesse deserto. Então, ela saiu quando ela começou a sentir o que eu estava falando, ela começou a sentir, então trouxe o sentimento, a conexão com a espiritualidade. Foi aí que ela acordou para a vida, para buscar a vida espiritual dela, tá? Que não depende de ela estar em um grupo ou não. Porque a maioria das pessoas, pessoal, eles vão para um grupo, aí quando lá deu errado no grupo, né? Que tem problemas lá, né? Aí ele não quer mais buscar Deus. E não depende, você trabalhar a sua espiritualidade, não depende de grupo, tá? O grupo é para ajuda a gente, o grupo que está conectado vai ajudar a gente, vai ajudar. Mas esses grupos aí que diz que tem espiritualidade e não tem, pode mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que eu criei aqui, tá? Eu abri meu canal, agora tem pessoas aqui, o nosso grupo aqui, é um ajudando o outro aqui. A gente caminhar, tá? Uns estão errando, acontece a gente dá uma falha, mas o irmão vai lá, não, irmão, vamos continuar, calma, é assim mesmo, é dificuldade da vida, das coisas, tá? Mas não vamos parar, não. Então, estamos aqui. E cada alimento aqui espiritual que a gente tá, isso faz com que você cresça, tá? Aí ele fala, dificuldade em encontrar significado. Então, essa pessoa tem dificuldade de encontrar o que é que ela veio fazer aqui. Ela está pedindo, o que é que eu vim fazer aqui? Oh, meu Deus. O que é que eu vim fazer, irmão Samuel? Meu Deus. Tá perdida, tá, pessoal? Então, pode haver uma sensação de vazio. Então, o que é que essa pessoa sente? Um vazio dentro dela. Porque esse vazio só vai ser completado pela essa conexão com Deus, com a espiritualidade. Se não tiver, você vai ficar com vazio. Tem pessoas na igreja aí, pessoal, em grupos aí, que ela tá sentindo esse vazio lá. Por quê? Não está conectado. Não abriu o coração. Está lá mentalmente. É mente e coração, pessoal. Tá? Então, sensação de vazio e de que as coisas espirituais não tem mais sentido. Então, as coisas... orar, isso não tem mais sentido. Então, cai nesse desânimo aí, tá, pessoal? Você vai parar de buscar o Criador, de ter um relacionamento com o Criador, pessoal, de tudo. Você vai parar? Entende? Então, pessoas que estão desconectadas, acontece isso. Aí ele fala, possíveis causas que causa isso, né? Distrações e preocupações.
A vida diária pode nos ocupar tanto que não sobra tempo nem energia para a vida espiritual. Então, é o que acontece com todo mundo, tá? Porque a Matrix preparou, né, esse sistema onde as pessoas estão como escrava. Estão trabalhando aí, pessoal, tá? Tanto dia como a noite para se manter a vida ali dele física. Então, a vida espiritual, ele gastou tanta energia dele, ele não tem nem. Tem pessoas que eu conheci quando eu estava na igreja, trabalhava igual um mulambo, aí quando ia para ouvir lá, ficava na cadeira assim, ó, dormindo, ó, lá, e o pastor falando lá, o cara, aí, oh, oh, amém, 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 aí voltava para casa. Então, não tem energia. O tempo, seu tempo está sendo todo tomado. Então, a própria Matrix já fez isso para você não ter tempo de trabalhar a sua espiritualidade. Você está pensando que eles não prepararam esse sistema, tá? Por quê, pessoal? A gente tem tudo aqui. A terra tem tudo, a riqueza, tudo. Mas por que que tem esse sistema aí de uns ter mais, outros não ter menos? Isso é coisa da Matrix. Não tem nada a ver com Deus. E pior que quando a gente não tem nada, é pobre, né? Aí é uma dificuldade bastante grande, tá, pessoal? Mas a gente tem que vencer essas barreiras, pessoal. Tá? A nossa preocupação é o quê? Tá? Conseguir algo para eu comer, me manter a vida, graças a Deus. Agora me dedicar às coisas espirituais. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Se você cair atrás aí de querer ir buscar riqueza, você vai entrar na ilusão, e é que muitos matrix religiosas estão fazendo aí, né? Que são as igrejas aí, estão fazendo vocês entrar nessa de buscar aí riqueza aí da terra. E vai achar que é essas coisas que vai preencher esse vazio, e não vai, tá? Aí ele fala, outra cara é pecado e afastamento de Deus. Então, o pecado, né, nos afasta de Deus. Ele fala, a falta de arrependimento e recusar seguir o ensinamento de Deus pode levar à aridez espiritual. Então, as pessoas que endurecem, né, não quer se arrepender, recusa a seguir ali o ensinamento que Deus está querendo, o bem. Ele sabe ali que é as coisas, mas ele endurece o coração. Então, isso vai fazer com que essa pessoa fique vibrando nessa aridez espiritual. Ao que mais? Perda de entusiasmo, né? E hábito. E o hábito. Então, a pessoa está sem ânimo, né? A rotina pode fazer com que a vida espiritual se torne monótona. E a pessoa pode perder o entusiasmo por ela. Então, pode perder, vamos orar, vamos meditar ali, não, não. Então, é isso que acontece, tá? Você está entrando aí nessa frequência. E por isso mesmo que a gente tem que continuar aqui, ó, buscando, sentindo aquele gozo de a gente estar aqui. Por isso que quando eu estou lendo aqui, eu tenho alegria, eu tenho um gozo, pessoal. Eu leio a Bíblia aqui, leio coisas espirituais, eu me alegro. Quando eu saio daqui, termino de gravar o vídeo, eu saio renovado, com a vontade de viver a alegria, tá? Então, por mais que eu tenha a minha solitude, eu não estou só, eu não me sinto só, não tenho vazio no meu coração, tá? Aí ele fala testes e provação, né? Deus pode permitir período de aridez para nos fortalecer e nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, é o deserto que a gente passa. Foi o que o povo de Israel passou, né? Espiritualmente, a gente pode passar por esse deserto, porque Deus ali quer nos lapidar, pessoal. Quer dar uma lapidada para o ouro brilhar, sabe? Então, você passar pelo fogo, pelas provas, tem tentações para você brilhar.
porque precisa fazer isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele movimento da graça, né? Ele, em alguns casos, a aridez pode ser um chamado de Deus para nos aproximar ainda mais dele. Então, Deus permite que você entre naquela aridez, né? Porque é tipo um chamado, pessoal, para você se aproximar dele. Você tem que se aproximar dele, tá? Então, às vezes é isso, tá? É para você, leva você para o deserto para você ficar lá com Deus. Mas o pior é que a pessoa do deserto, ela não percebe Deus trabalhando ali. E Deus está ali, tá, pessoal? É na hora do aperto, na hora que a gente está passando numa dificuldade, é aonde a espiritualidade se faz mais presente, pessoal. Eu não sei o que é, tá? Mas é assim que funciona. Ai, meu Deus, eu lembro das coisas, tá, pessoal? Que eu passei, tá? Eu fico assim lembrando, eu fico dando risada, mas não é fácil, tá, pessoal? Por isso, se você não tem entendimento disso, quando você estiver passando por isso, você não vai entender. Você vai começar a gritar. E pior que você tem que passar pelo deserto, não sem murmurar. Porque você viu que aqueles povo de Israel, ele estava no deserto, estava murmurando, eles pereceram no deserto, morreram, né? Então, a gente pode ter a morte espiritual também, pessoal. Então, a gente tem que entender esse deserto e não murmurar, passar ali com alegria, agradecendo a Deus, porque você vai passar pelo deserto e vai encontrar mananciais, o lugar escolhido de Deus. Aí o que mais, pessoal? Ele fala como lidar com a aridez espiritual. Então, como é que a gente tem que lidar? Reconhecer a situação, então reconhecer, né? É importante citar que a aridez espiritual é uma experiência comum e que não significa que Deus nos abandonou. Então, não significa que Deus nos abandonou. Se a gente ali está orando, meditando, tá fazendo, e não está sentindo as coisas, continue. Eu confio em Deus, então a gente não pode perder essa confiança. Porque às vezes você está passando por um deserto e não está coisas, né? Emocionais, a frequência está. Então você está passando por turbulência que não está conseguindo, mas confie, ore mesmo assim, medite, continue. Fique em paz que você vai entrar na frequência. Tá? Buscar ajuda de guias espirituais. Então, na hora que você está passando por isso, buscar, né? Aquela pessoa que está sendo guiada pela espiritualidade, né? Pode ajudar a identificar a causa da aridez e encontrar o caminho para superar. Então, aquele que já teve a experiência, ele pode identificar, não, eu já passei por isso, e aí lhe dá os caminhos para que você saia disso aí. Que isso aí é normal, calma, calma, irmão, vai orientar. Então, guia é para isso. Então, eu estou aqui para isso. Então, eu orientei muitas pessoas que estavam nessa aridez espiritual, nessa dificuldade, né? De perceber Deus na vida dela, né? E no momento difícil, é difícil a gente perceber que Deus, na hora que está acontecendo, a gente tem uma doença, ou gente perde gente da. Então, nesse momento assim turbulento, é difícil a gente perceber. Mas a gente tem que se acalmar. Sim, Deus, eu confio em Ti. O que é que você está querendo me mostrar? Então, se acalme. Você vai perceber o trabalhar da espiritualidade. Tá? Aí o que mais? Então, tem que procurar uma pessoa que está verdadeiramente guiando a pessoa para a espiritualidade. Né? Esses líderes aí que às vezes não vai até tirar você dessa frequência espiritual. Eu, graças a Deus, tá? Estou trabalhando aqui como um guia, né? Me tornando um canal para ajudar muitas pessoas. E graças a Deus eu tenho ajudado aqui algumas pessoas, tá? Que eu conheço, tá? Que algumas que falaram comigo, mas tem muitas aí que estão me assistindo que foram abençoadas
né? Estou ajudando espiritualmente, que às vezes nem fala comigo, nem nada, mas vai lá e me assiste, tá? Ah, o que mais? Rever hábito espiritual. Então, rever os seus hábitos que você está fazendo, né? É importante rever a rotina de oração, leitura da Bíblia e outras práticas espirituais para identificar o que pode estar contribuindo para essa aridez. Então, o que é que está contribuindo para que eu esteja assim? Eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo certo? Você tem que ver se você está fazendo certo. Porque tem muita gente que entra em um grupo aí religioso que está totalmente desvirtuando você, de levar você à conexão com Deus. Então, veja aí, o que é que está acontecendo? Para você voltar à conexão. Porque é uma frequência, tá, pessoal? Que a pessoa entra, né? Aí ele fala, buscar a Deus com persistência. Então, temos que buscar. Mesmo que não se sinta emoção, mesmo que eu orei, não senti arrepio, não chorei, não balancei o ombro, né? Não deu glória a Deus, mesmo que você ore ali, simplesmente, mas não sentiu nada, continue, Deus está lhe ouvindo, tá? Ele fala, o importante é continuar orando e buscar a Deus, pois ele nunca abandona aquele que o busca. Então, ele não abandona. Então, nossa, eu estou orando, não sinto uma lágrima, não dá um arrepio, eu não dou uns pulos, eu não dou glória a Deus. O que é que está acontecendo? Tá? Continue, tá, pessoal? Porque a gente é viciado também, tá? Tudo quando a gente faz essa oração, a gente quer sentir um arrepio, aí a gente quer dançar na igreja assim, quer falar em língua, a gente quer, sabe? Então, tá viciado nessas coisas. Mas por se orar e não acontecer nada, ele não vê, sentiu arrepio, não tem nada não, ai meu Deus, tá acontecendo algo. Não é assim, pessoal. Deus está ali. Às vezes é pela a coisa que ainda você não entrou na frequência. Então, é a conexão com o coração. Porque o que você pensar, a mente falar, o coração tem que estar interligado para você sentir. Então, se você está orando, está falando, e não está sentindo, aí é por causa da conexão mente-coração. Tá? Aí ele fala, confiar na graça de Deus. Ele fala, é importante confiar que Deus está sempre presente, mesmo quando não sentimos, e que Ele nos ajudará a superar ideias. Então, mesmo que a gente não sinta, Deus está presente, pessoal. Deus está na sua consciência. Por que você não está acessando? Porque falta essa conexão de mente, o entendimento, né? E o coração, que é a conexão que vai fazer a emoção para que você sinta as coisas espirituais. Então, tem que fazer isso, tá? Por isso que tem que ser de todo coração. Então, para servir a Deus, tem que ser de todo o coração, porque senão você não vai sentir, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a vida espiritual de toda pessoa que crê em Deus passa por diversas fases. Uma delas bastante difícil é chamada de aridez espiritual, que na alma parece estar num deserto e se caracteriza por uma espécie de falta de apetite espiritual, ou fartio. Então você está com fartio. Lembra aqui que minha mãe falava é porque você está com fartio, não quer comer. Então você não quer comer as coisas espirituais. Não quer o quê? Orar, meditar, ler a Bíblia. Você não quer, você não tem desejo, eu vou me dedicar às coisas espirituais. Você não tem esse apetite. Essa falta de apetite, então, vai caracterizar que você está nessa aridez espiritual. Ele fala, nessa fase,
Estar com Deus, sobretudo na oração pessoal, torna-se um fardo. Então, nessa hora, ele não está fazendo a oração por prazer de fazer. E meditar e ler as escrituras pelo prazer de ler. Então, se eu perder isso aqui, pessoal, é porque eu entrei nessa fase aqui, nessa frequência de aridez espiritual. Eu perder o desejo de vir estar gravando aqui para vocês, né? De estar orando aqui, meditando. Se eu perder isso, eu estou fora. Eu estou em outra vibração. Eu estou na vibração desse deserto. Mas significa que Deus não está comigo? Deus está, pessoal. Só eu que saí da frequência. Entende? Por quê? Por causa disso. Aí, quando você vai fazer, é um fardo. Ai, vamos orar. Oh, meu Deus, tem que fazer isso. Fazendo um peso, né? Uma obrigação, parecendo que é um peso que Deus lhe deu, tá? Então, não é bom fazer isso. Aí ele fala, aridez espiritual, né? Não tem nada a ver com a chamada noite escura da alma, que se constitui pela uma purificação passiva da alma, penetrada por Deus, endereçada à alma, que está mais avançada espiritualmente em algo incomum. Então, essa não é a noite escura, mas tem algo em comum aí. Porque quando você está na aridez, né, espiritual, você também está sendo trabalhado, está sendo também purificado. Porque ele diz que a noite escura da alma, você sabe o que é noite escura da alma, pessoal? Tá aqui um vídeo que eu gravei aqui, o que é a noite escura da alma, tá aí. Entende? Então, tem a ver com isso também. Tem algo em comum, essa aridez espiritual. Mas ela se caracteriza por você estar afastado de Deus, tá, pessoal? Pela alguma coisa que está impedindo a conexão com a espiritualidade. Aí ele fala, quando se estamos somente na perspectiva carnal, a consolação permitida por Deus, né? Como no início da caminhada espiritual, torna um sinal de progresso. E da mesma forma, quando vem a aridez, né? Que é comum, né? Ela é vista como um sinal de distanciamento de Deus, até mesmo de fracasso, né, espiritual. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? A gente fica na perspectiva carnal, vai permitir que a nossa caminhada, né, não tenha progresso, não vai ter sinal de progresso. E aí, por isso que às vezes você vai começar a vibrar nessa aridez espiritual, né? Que vai denotar você que você está no distanciamento. Então, se você percebeu isso, o que é que você faz? Calma. Deus, você não vai sair daí, eu vou buscar lá na igreja, esse pastor aí disse que é assim. Não, você não vai fazer isso. Calma, mantenha calma, se acalma e volte à frequência. Volte a observar os mandamentos. Então, é alguma coisa que eu estou fazendo errado? É o quê? Você começa a se consertar e aí você começa a entrar na frequência de novo. Você vai começar a sentir. Aí quando você orar ou meditar, você já vai começar a sentir um arrepio. Aí você já vai começar a querer falar aquela língua estranha. Você vai começar a querer, você vai começar a sentir isso. Tá? Quando você consertar a frequência. É por isso que existe, para cada coisa aqui nessa realidade, existe uma frequência. E às vezes você está fazendo uma frequência que está fazendo com que você não entre na frequência da espiritualidade. A frequência de Deus, né? Aí você fica sentindo uma aridez, parecendo que não tem água, não está alimentando, você não está crescendo, frutificando. É isso, é um atraso, tá? Por isso que a gente não pode vibrar nesse deserto interior. Tá? Aí ele fala, contudo, na maior parte das vezes, o fartio. Então, você está com fartio de comer? É permitido por Deus. Então, é permitido por Deus que você entre nesse fartio.
para você perceber que Deus é a primícia, é importante na sua vida, para que a pessoa obtenha progresso na vida espiritual. Por isso que a visão sobrenatural é importante, pois ela permite receber esse momento com fé e confiança. Então, por isso que você, quando tiver cair no deserto, que Deus permitir, pessoal, ali é para lapidar, é para você crescer. Tá precisando ali lapidar algumas coisas aí que, né? A gente tem bagaceira, né, pessoal? Quem é que não tem bagaceira aqui? Me diga aí, tá? A gente tem as nossas bagaceiras e Deus está querendo nos purificar, nos limpar dessas coisas, tá? Aí ele fala, diante da aridez espiritual, a primeira atitude deve ser a de resignação, aceitar a falta da consolação e entender que se trata de uma maneira de servir melhor a Deus, procurar aferido dela alguns frutos. Então, você vai ter que olhar, nossa, tem que consertar aqui alguma coisa, o que é? Então, buscar ali, tá? Então, você vai estudar, vai buscar qual é a frequência, então, estou fazendo. Então, a espiritualidade vai começar a mostrar. Mesmo ali no deserto, você continua a sua caminhada. Ele vai mostrar como você vai sair dali, vai dar o escape, né? Vai dar o escape daquela situação. Sem entrar na frequência. Aí ele fala, a segunda coisa, a segunda atitude que a gente tem que ter é de humilhação diante de... Então, a gente tem que se humilhar, né? Por isso que está lá em Crônicas, né? Segunda Crônica. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, ele vai trazer água, refrigério. A gente não vai ficar no deserto. Entende? Mas a gente tem que se humilhar. Ele fala, trata-se de um bom momento para se colocar humildemente perante ao Senhor, reconhecendo a própria pequenez e o imerecimento de qualquer consolação. É um tempo propício para reconhecer o senhorio de Deus, deixando de agir consolações como se a merecesse, como se tivesse em algum direito. Então, foi o que aconteceu, que Deus levou aquele povo para o deserto, porque estava querendo mostrar a ele, para ele se humilhar, para eles ficarem na dependência de Deus. Tá? Para Deus, você reconhecer que é Deus é que opera em tudo na sua vida. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por esse deserto, tá? Essa aridez, para que a gente ali agora tem que reconhecer, se humilhar a Deus, saber que Deus é o que está providenciando tudo na nossa vida. Porque quando a pessoa não tem essa percepção, ela acha que ela que pode fazer tudo, eu que sou capaz, então ela não coloca, é Deus que trabalha na vida dela. Por isso que tudo aqui eu falo, se Deus permitir, graças a Deus, né? Tudo eu coloco aqui porque é Ele que opera. Então, eu só estou fazendo esse trabalho aqui, gravando esses vídeos que vocês estão se sentindo bem, por causa que Deus está operando na minha vida. Se Ele não estiver operando, acabou, eu entro aí na aridez, no fartio espiritual, não tenho vontade de ânimo. Vou gravar o vídeo, irmão. Não tenho inspiração para eu produzir o texto, né? Produzir o conceito, eu não tenho inspiração de falar aqui. Mas se você está vendo eu falando com essa inspiração, é Deus que está fazendo, pessoal. Então, por isso que às vezes, né, colocar lá para saber a gente se humilhar perante ao Senhor. Então, o deserto foi feito para aquilo, e aquele povo lá, os israelitas, não entenderam, tá?
alguns pereceram lá. Aí ele fala, a terceira postura deve ser o exercício espiritual. Então, qual é a sua postura, gente? Você tem que praticar o exercício espiritual, né? Paulo falou lá, né, para Timóteo, o exercício físico é de muito bom, mas o espiritual é muito bom porque, além de ser dessa vida, é para a vida futura. Então, ele fala, o exercício espiritual ensina que o remédio, você está vendo você? Como eu lembro das coisas. Então, se eu não tenho o espírito não está movendo aqui, pessoal, não tenho esse ânimo, essa alegria de falar aqui, você já pensou se eu vou gravar? É por isso que um cidadão falou assim, nossa, é muito difícil fazer o que você está fazendo. É muito difícil se você não tem a conexão com a espiritualidade. Porque quem não está conectado não consegue fazer isso, pessoal. Não consegue. Então, eu só estou conseguindo por causa dessa conexão. E é o que eu fico conservando aqui, por isso que eu tenho minha vida reservada, por isso que eu fico cuidando das coisas aqui, para eu não perder essa conexão, porque senão posso entrar nesse fartio, nessa aridez espiritual, não ter ânimo de orar, de falar das coisas da espiritualidade. É por isso que eu tomo cuidado, tá? A gente que é espiritual, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu quero ter uma vida aqui, ter uma mulher, uma vida social, eu quero, mas que esteja de acordo com a frequência da espiritualidade. Porque você pega uma mulher, você tem um relacionamento, quando vê, você já está fora da espiritualidade. Ela não tem visão espiritual, tira você totalmente da frequência. Quando vê, você está afastado da espiritualidade. Então, eu não quero isso. Eu tenho uma responsabilidade agora, tá? Então, por isso que eu sou mais reservado, tá? A própria espiritualidade, então eu tenho minha solitude aqui, né? Solitude não é solidão que eu tô sofrendo, não. Você vê que eu tô alegre, tá? Mas é a solitude de viver a vida aqui espiritual. Então, se eu tô me dedicando às coisas espirituais até o momento da misericórdia do Senhor, tá? Porque a misericórdia do Senhor por isso que ele diz o homem que encontrou a esposa, né? A mulher que vem do Senhor, é como um favor que ele recebeu de Deus. Vai tirar ele da escassez, tá? Meu Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, ele diz que é um remédio para a aridez e a generosidade. Então, temos que ser generosos. O que não praticar significa aumento de oração, meditação, leitura, um tempo dedicado às coisas do Senhor. Tá, pessoal? Vamos parar aqui, tá? Vamos continuar na segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, tá? E a gente vai continuar na segunda, porque já é 58 minutos. Nossa, pessoal, o tempo voa, né? O tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Será que o tempo escorre pelas mãos? Então, até a segunda parte, tá, pessoal?